Buenos dias. Mi nombre es Olavo Bittencourt. Eu sou professor de Direito Internacional da Universidade Católica de Santos. Infelizmente não pude irme a Asunción, a Paraguai desta vez, pero estou a enviar a todos vocês uma apresentação que vai a discorrer sobre o tema elegido para esta fecha, que é exatamente a discussão da governança dos recursos espaciais, mais especificamente do Grupo Internacional de Trabalho da AIA sobre governança de recursos espaciais. É um tema que está na ordem do dia em muitos foros e instituições internacionais e é importante trazer mais informações à comunidade latino-americana. Gostaria, primeiramente, de agradecer à comissão organizadora, em nome da doutora Hebe Romero, e incluso a todos os membros e colegas do RELACA. Espero poder vê-los todos muito temprano. Minha apresentação vai trazer informações gerais sobre este arranjo, este consórcio internacional que é o Grupo de la Haya. E este consórcio foi criado exatamente por conta do interesse crescente que há sobre a explotação das riquezas minerais de los cuerpos celestes. Em verdade, há hoje muita discussão em relação à possibilidade de não só explorar esses recursos de los corpos celestes, pero incluso de explotá-los economicamente. E há muita dúvida, em verdade, muita discussão sobre se estas atividades estão ou não de acordo com as normativas e as normas internacionais. Nós temos alguns tratados importantes de direito internacional e há, sim, muitas discussões se a explotação comercial de recursos minerais de los cuerpos celestes estão ou não autorizados por esses tratados. E esta questão é mais uma questão importante que teremos hoje quando falamos de direito espacial, porque o quadro normativo, as regras do sistema internacional de uso e exploração do espaço se baseiam em instrumentos internacionais que foram celebrados há muito tempo. Em especial, o Tratado do Espaço, que tem mais de 50 anos, foi concluído em 1967. Este tratado não possui algumas regras específicas sobre a explotação de corpos celestes, de recursos minerais em corpos celestes. Em verdade, há duas disposições que são importantes para este tema, pero solamente vão a se quedar muito cerca da situação sem trazer soluções. Por exemplo, nós temos no artículo 1º do Tratado do Espaço, na regra que franqueia a exploração e utilização do espaço ultraterrestre em proveito e interesse de todos os países, como uma incumbência da humanidade. Pero en el artículo 2º, el artículo 2º es muy importante para nosotros acá, se dice claramente que es prohibida la apropiación nacional de cuerpos celestes. Entonces, no hay reglas sobre explotación, más específicamente de recursos minerales, pero de exploración y uso. Hay un otro tratado muy importante sobre este tema, que es el Tratado de la Luna, que foi concluído em 1979. Pero esse tratado tem muito menos amplitude e número de Estados-partes que o Tratado do Espaço. Enquanto o Tratado do Espaço tem 108 Estados-partes, o Tratado de la Luna solamente tem 18. E este tratado traz uma regra general sobre os recursos de los corpos celestes, sem trazer regime específico de explotação. Que é isto? Há uma regra general dizendo que os corpos celestes constituem patrimônio comum da humanidade. Pero se estabelece en el mismo artículo 11 la obligación de los Estados-partes de negociarem régimen de explotação quando essas atividades se volverem viáveis. E nós não temos hasta agora nenhum regime específico sobre isto. A situação que nos encontramos é que há poucos anos, algumas iniciativas nacionais, especialmente iniciativas privadas de explotação de recursos minerais em corpos celestes,
en asteroides, incluso en la Luna, ha llamado a atención de algunas capitales. Y algunos países empezaron a desarrollar y aprobar legislaciones nacionales autorizando sus súditos a explotar esses recursos e incluso a comercializá-los. Primeiro foi os Estados Unidos, em 2015, depois Luxemburgo, em 2017, e há outros países caminhando no mesmo sentido, por exemplo, no Médio Oriente. E a questão que temos agora é verificar se essas legislações nacionais estão ou não de acordo com o quadro normativo internacional. E é uma necessidade de momento, uma necessidade que temos que encontrar agora uma saída, porque há já a perspectiva de crescimento de interpretações divergentes entre os estados acerca da explotação comercial de los cuerpos celestes. Como há uma perspectiva de competência em relação a sítios específicos e a corpos celestes específicos, é importante para a comunidade internacional encontrar instrumentos de governança internacional para solucionar esses problemas. Foi exatamente por isso que se criou o Grupo de la Haya. O Grupo de la Haya foi constituído em 2015, então há pouco tempo, e com três missões muito claras. Em primeiro lugar, identificar a necessidade de uma regulamentação específica sobre recursos espaciais. Depois, denunciar os marcos regulatórios generais de uma possível regulamentação, de uma possível legislação internacional. E depois, de promover recomendações sobre o fórum que deveria receber o produto do grupo de trabalho. E como se hizo isto hasta agora? Foi constituído um consórcio internacional com organizações de todos os continentes. Por exemplo, as organizações que temos hoje, a Universidade de Leiden, em los Países Bajos, a Universidade de Luxemburgo, na Europa também, a Universidade de Melbourne, na Austrália, Secure World Foundation, nos Estados Unidos, a Universidade de Cidade de Cabo, em África do Sul, a Universidade Padjadjaran, em Indonésia, e aqui na Sudamérica, a Universidade Católica de Santos. Este consórcio é responsável por organizar as reuniões que são estruturadas por uma administração muito sencilla, em que trabalho como vice-presidente. Um dos vice-presidentes, há dois vice-presidentes. O presidente é René Lefebvre, os vice-presidentes são Joe e Mike Simpson, que era presidente da Security Foundation há pouco. Em las reuniões que temos todos os anos, 2 reuniões presenciais por ano, há membros e observadores. E esses membros e observadores não são solamente de los governos, não estão a representar seus estados nacionais, mas estão a representar incluso a sociedade civil. Então, temos membros da indústria, da academia, de organizações internacionais, intergovernamentais e não governamentais, todos falando na mesma fecha, na mesma oportunidade, traindo suas perspectivas sobre questões relativas a recursos espaciais. Temos também 2 paneles técnicos, um painel técnico e um painel socioeconômico para trazer mais informações para as discussões do grupo. E exatamente por conta da organização deste grupo desta maneira, deste modo, teremos alguns resultados já em perspectiva. Durante a primeira fase do grupo, que foi concluída em 2017, foi possível aprovar uma versão preliminar de los marcos regulatórios para a exploração e explotação de recursos espaciais, que é exatamente este libreto, não sei se é possível ver muito bem, este libreto que foi entregue, levado às Nações Unidas e incluso levado a muitas delegações internacionais. Acá se encontra as ideias generais sobre a regulamentação, sobre o framework que se poderia utilizar
para uma regulamentação internacional de recursos espaciais. Quando aprovamos isto, levamos às Nações Unidas para receber sugerências e comentários em relação ao que foi proposto. E com base nestes comentários, estamos agora cerrando a última fase do grupo, exatamente, que será encerrada agora em novembro de 2019 em la Universidade de Luxemburgo, que vai concluir os building blocks para a regulamentação de atividades relativas a recursos espaciais. Os building blocks são estes marcos generais que poderão ser utilizados por la comunidade internacional e por estados nacionalmente para a regulamentação de atividades relativas a recursos espaciais. A largo deste trabalho, nós vamos entregar também, estamos fornecendo um documento, um libreto com mais informações sobre como os building blocks foram negociados e clareando suas disposições. Esses comentários aos building blocks serão entregues e concluídos exatamente em novembro incluso. E também a última missão que nós teremos é escolher um foro internacional para receber o produto de nosso trabalho, e isso será feito também em novembro. Então, é muito importante ter consciência, conhecer o trabalho do grupo de la Haya, eu penso, para todos nós outros de Latinoamérica, porque os países em desenvolvimento vão a sofrer os reflexos da explotação de recursos espaciais, talvez mais temprano que outros países, porque nós temos uma economia que depende muito da exportação de recursos minerais extraídos nacionalmente. E é uma questão muito importante conhecer como se está se dando a regulamentação ou a ideia de regulamentação internacional desses recursos minerais que vêm do espaço, que certamente terão um grande impacto econômico e não só para os estados, para a vida de todas as pessoas aqui em nosso planeta. Então, uma vez mais, muitas graças por a oportunidade. Estou sempre à disposição para trazer mais informações sobre esta atividade do Grupo de la Haya e outras que estou sendo agora. E muitas graças a todos os amigos de Paraguai e de Asunción. Graças.